Bom dia, né? Meu nome é Ricardo Moura. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né, feito pela Terre des Hommes. Esse tema ele é fundamental, né? Como vocês falaram, cada vez mais a gente vê a noção da esfera pública se esgarçando, né? A gente vê um desmantelamento dos conselhos, cada vez mais a participação social ela vai se perdendo, né? Parece que a ideia é que não haja participação social, parece que a ideia é que haja somente uma imposição autoritária, uma dominação autoritária, e o espaço do diálogo se perde nesse sentido, né? O espaço do debate, o espaço do contraditório. Então, quanto mais a gente se fortalecer, quanto mais a gente se aprofundar no conhecimento, eu acredito que a gente ganha força, né? Então, é, é, é importante que a gente tenha esses espaços e eu fico muito satisfeito, muito feliz de poder estar contribuindo. É um tema que me interessa muito, né? Eu gosto muito de ler sobre isso, gosto muito de estudar sobre isso. Tem lá no currículo, né? Mas quem não me conhece, sou jornalista, também sou cientista social. Eu fiz mestrado e doutorado na área da sociologia. Mestrado eu trabalhei com homicídio de adolescentes, doutorado eu trabalhei com inteligência da polícia militar, né, as atividades de inteligência da polícia militar. Tenho uma coluna sobre segurança pública desde 2014, né? Agora em agosto eu criei um blog chamado escrivaninha.blog, que é um espaço para textos e análises sobre violência, segurança pública e política. O título dessa conversa de hoje, eu reinventei aqui um pouco, estou chamando de comunicação, poder e violação de direitos, né? Esse Ricardo X Moura é do meu Twitter, que é o meio, a rede que eu uso mais, né? Acho mais interessante, embora às vezes a gente se canse um pouco, porque é muita coisa, muita energia negativa às vezes lá nas redes, mas é por onde vocês vão me encontrar mais fácil. E eu estou ilustrando justamente com uma charge que mostra muito bem essa interface entre essa cultura do espetáculo, essa sociedade do espetáculo e o sofrimento humano, né? Quer dizer, não basta você chorar, você tem que chorar e você tem que chorar dando um bom ângulo para a câmera, né? Quer dizer, você tem que estar o teu sofrimento ele tem que estar a dispor da TV, tem que estar a dispor dos meios de comunicação, né? Senão eles não são representáveis, né? Então isso é uma coisa muito complicada, mas é uma coisa que a gente vê de forma diária, né? Um grande exemplo disso é o fato de a gente, quando a Covid estava incidindo de forma muito intensa na Espanha e na Itália, parece que nós nos sensibilizamos mais com a doença do que quando ela estava incidindo aqui. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas eu noto que havia uma maior preocupação, havia uma maior empatia, uma maior um laço maior, né? E, e quando chega para cá, no primeiro momento, a gente se impacta, e depois, quando os casos saem da Regional 2, né, e vão para o restante da cidade, depois para o restante do estado, meio que a epidemia some, meio que a gente já não se interessa, né? A gente tem, assim, uma capacidade limitada de atenção, e isso é uma coisa chave nessa discussão. Nós temos uma capacidade limitada de atenção, de percepção e de compreensão. Então a gente não é capaz de dar conta de tudo, né? E os meios eles sabem disso, né? Nós que somos comunicadores
sabemos disso, sabemos que a gente tem que passar uma mensagem por vez. Se a gente for passar muitas mensagens, as pessoas não vão compreender, né? E aí, nesse recorte, né, que a gente tecnicamente vai chamar de moldura, quando você faz um recorte, você tem que escolher elementos. Então, algumas coisas vão entrar, outras coisas não vão entrar, né? E aí a gente, esse critério de seleção, ele é um critério de seleção que ele não está necessariamente baseado no bem-estar, na promoção da dignidade, né? Muitas vezes ele é um recorte que ele tem interesses corporativos, que ele tem interesses comerciais, ele tem interesse de gerar mais lucro, né? Ele tem interesses outros que não são revelados, mas a gente, por meio de uma análise crítica dos meios, por meio de leituras subliminares, a gente consegue identificar ali o que realmente está por trás daqueles discursos, o que realmente está por trás daquelas mensagens. Este é o plano da oficina, né? A gente vai trabalhar 5 tópicos. O primeiro deles é como as pessoas se informam, né? Eu acho que este é um tópico fundamental. A gente entender como funciona esse ecossistema da comunicação. A gente precisa saber isso. A gente precisa entender os dados materiais de como as pessoas acessam a informação, de como as pessoas se comunicam. Se a gente não tem isso, a gente às vezes dá uma dimensão maior a alguns veículos ou dá uma dimensão maior a algum tipo de consumo de mídia que não é talvez tão relevante. E, ao mesmo tempo, a gente não percebe lacunas importantes nessa produção da comunicação. Aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação e poder, notas breves. É importante a gente entender o caráter político da comunicação, né? E aí a gente não pode ter medo dessa palavra política, a gente não pode ter medo da palavra poder, né? Porque a gente está o tempo todo em disputa. Há um processo de desqualificação do político, né? Essa ação, essa manifestação é política, essa ação é política, toda ação é política, né? Eu estava no Grito, a gente fez uma versão bem assim mais reduzida do Gritos Excluídos este ano. Eu sempre colaboro na parte da comunicação desde o ano passado, e a gente estava lá na Beira-Mar com megafone, com carro de som e tal, e falando, não sei o quê. E aí eu tava falando, nesse dia eu tava bem exaltado, eu tava saco cheio já da tanta coisa que a gente tá vivendo, eu aproveitei também para desabafar. E aí passou uma senhora e falou, mas isso é política, que vocês estão fazendo? Eu falei, sim, senhora, a vida é política, né? Eu tava tão indignado, falei assim, a vida é política, tudo que a gente faz é política, então a gente tem que ter isso muito nítido na nossa percepção e assumir isso, entendeu? A gente tem um presidente que é contra a política, um presidente que passou quase 30 anos sendo político. Não tem sentido, sabe? A gente está operando num processo de duplo pensar absurdo, né? O duplo pensar, eu vou mostrar um exemplo no slide, que é você criticar uma coisa que você faz, que é você dizer uma coisa que quer significar outra. Há uma negação do que você está dizendo dentro do que você está dizendo. É o que a gente vive hoje. Aí a gente vai ter aí um terceiro tópico falando sobre enquadramento, né, uma técnica de controle e manipulação. O enquadramento é justamente como você faz um recorte da realidade para as pessoas e como você apresenta aquele recorte como algo que é o todo. Você pega um aspecto, mas você constrói uma situação, você constrói uma realidade que passa às pessoas que aquele recorte é o geral, né? E isso é algo que todo mundo faz, né? Não há meio de comunicação, não há comunicação que não trabalhe a partir de recortes, né? Agora, é importante que a gente saiba qual é o nosso recorte.
né? É importante que a gente saiba qual é o recorte das empresas, qual é a moldura que se tenta colocar. Não existe uma comunicação como é que eu posso dizer, unilateral, que abranja todos os lados, né? Isso é importante, assim, porque a gente às vezes cai um pouco nessa coisa de achar que haveria a verdade ou a comunicação, né? Quer dizer, não há de canto nenhum, né? Nem o nosso, a gente tem um lado, né? Quem tá militando, quem está atuando na comunicação para os direitos humanos tem uma meta. Então, assim, dentro da minha meta, dentro do que eu pretendo com o meu trabalho de comunicação, eu quero isso. E não quero aquilo, né? E vou me dedicar a jogar luz naqueles aspectos que eu acho mais relevantes. E aqui nós temos o item 4, que é o item que é o grande tema da nossa conversa, né, que são as violações de direitos na mídia. Esse trabalho ele vai ser um trabalho bem participativo, porque aí eu vou pedir a contribuição da Natasha para me ajudar, para a gente fazer um trabalho um trabalho de grupo, assim, para poder a gente conversar sobre cada violação e tentar pegar exemplos, né? Eu convidei um jornalista para conversar um pouquinho com a gente, dar um pouco desse panorama, né? O Ítalo Cosme, que é do Povo, trabalha com educação, e falar um pouco a partir dessa perspectiva, né? A gente está com o Bruno aqui com um trabalho muito fundamental, que é a questão do Ceará crioulo, né? E o Ítalo vai falar um pouco sobre como é, em primeiro lugar, ser representado pela mídia, né, antes dele trabalhar na área, e depois escrevendo, como é que é isso, né, um jornalista negro dentro de um estado que se gaba de ser o primeiro estado que libertou os escravos, e aí é um estado que ao mesmo tempo nega a existência dos negros, né, então é uma coisa muito esquizofrênica, mas aí o Ítalo vai falar um pouquinho, aí o Bruno também pode entrar nessa contribuição. Eu queria trazer um pouco da realidade de alguém que está inserido nessa temática, né, de forma integral. Aí a gente vai ter atividade em grupo, vamos conversar, vai ter apresentações, aí a gente vai utilizar um pouco os recursos aqui da internet, e eu não queria fechar de forma desalentadora, assim, eu não queria fechar, já criticamos, é isso. Eu queria mostrar alguns exemplos de ações que trabalham no sentido inverso, né? Eu acredito que a gente precisa fazer a análise, precisa fazer o diagnóstico, mas a gente não pode ficar só nisso, né? Se a gente para só na análise da realidade, se a gente para só no diagnóstico, a gente corre muito risco de ficar imóvel, né? Porque a gente se angustia, a gente passa mal, a gente acha que não dá, e, na verdade, a gente não pode ter essa perspectiva, né? A gente sempre tem que achar que é possível, né? Vamos lá. Como as pessoas se informam? Essa é uma questão, é a primeira coisa que você tem que saber, e isso eu estou dizendo para todos os profissionais, né? Seja lá de que área, você vai lidar com a comunicação, você tem que saber como é que as pessoas se informam. Então, vamos lá. A gente tem aqui, foi feita tem algumas pesquisas grandes sobre consumo de mídia, né? E essa aqui, ela pegou uma amostra, tem uma pesquisa que é sobre TIC, né? E aí ela pergunta como é que você, onde é que você vai pegar as informações, né? Então, assim, a gente vê a TV de uma forma ainda muito preponderante, né, 63%, quando ela é mencionada como uma forma complementar, deixa eu passar aqui, quando ela é mencionada como uma forma complementar, esse percentual ainda se eleva. A gente tem a internet, né, a internet aí está ganhando protagonismo, como primeira menção, como primeira fonte, a gente tem 26%, então vocês pegam aí, TV e internet, né, basicamente, mas a gente tem aí 7% rádio,
3% jornal, que mostra como os jornais eles perderam protagonismo, né? Embora muitas vezes nessa internet possa ter o jornal online, né? Possa ter a versão online do jornal, isso não está bem explicitado, mas o que está dizendo é o seguinte: os jornais eles se mantêm relevantes, mas dentro de um contexto de estar inseridos na internet, né? Eles, como papel físico mesmo, perderam bastante o seu protagonismo. Aí tem meio externo, outdoor, não sei o que, isso aí já não entra muito como um dado significativo. Então a gente tem aí TV e internet, né? TV ainda muito forte, né? A gente chegou a um momento na nossa discussão sobre comunicação que a gente menosprezou a TV, né? A gente achava que o futuro seria pelas redes e que por blogs, não sei o quê. Só que a TV ainda permanece muito forte. A TV, ela pauta a discussão das redes, né? E a gente observa que neste governo, emissoras que estavam em processo quase de ostracismo, né? Estavam relegadas por questões financeiras, por questões de relevância, elas conseguiram uma injeção aí de recursos, apoios governamentais, e elas voltam a ter um protagonismo, né? Tanto é que agora a gente tem uma disputa dentro de um campo que era um campo hegemônico da Globo, né? A Globo dominava a área de esportes, e agora ela se vê ameaçada por uma concorrente que já tinha largado de mão essa questão de exibir partidas esportivas, agora volta, quer dizer, aí já traz um incômodo na audiência, já traz uma repercussão. A gente teve agora, no último final de semana, uma disputa encarniçada da Record com a Globo, uma se acusando, né, uma acusando a outra e vice-versa, algo que a gente via isso nos anos 90, no comecinho dos anos 2000, né, quando a Record tinha a pretensão de desbancar a Globo. A gente achou que essa disputa estivesse encerrada, e a gente nota que ela se reavivou, né? E aí a gente percebe o seguinte: ela se reaviva por quê? Porque o público de TV, que não necessariamente consome tanta internet, ele é um público que é muito relevante do ponto de vista de número, né? E não à toa, ano passado, muitas figuras do governo atual participaram desses programas, né? Ninguém vai participar de um programa que não tem audiência, entendeu? Que não tem uma adesão. Então, assim, a gente viu um desfile de ministros, o presidente, né, falando nesses programas, Ratinho, no Praça é Nossa, não sei o quê. Quer dizer, a gente às vezes tem uma certa empáfia de achar que esses programas estão superados, e a gente nota que a realidade ela dá uma rasteira na gente, né? A gente tem que voltar a ficar atento a isso, né? Voltou a ficar relevante. Ao mesmo tempo, pessoal, esse dado ele é um dado que me incomoda demais e ele é muito pouco falado. No Brasil, 70 milhões de pessoas moram em cidades que não têm jornal impresso e muito menos sites de notícias locais. É o chamado deserto de notícias. Então, o que é isso? 70 milhões de pessoas no Brasil, elas vivem em locais que não têm notícias do seu bairro, notícias da sua comunidade. Isso é algo terrível, né? Isso é algo terrível. Por quê? Porque a vida acontece na comunidade, a vida acontece na rua, a vida acontece no espaço do seu bairro, do seu entorno. A gente tem aí uma eleição municipal e a cobertura do trabalho que ocorre na Câmara Municipal por parte da imprensa é horrível. É horrível. A gente só tem aqui
a TV Cidade, que ainda faz mais cobertura, que mostra um pouco mais o dia a dia da Assembleia, da Câmara, alguma coisa ali pontual, mas as outras TVs, elas operam como se o que ocorresse no parlamento fosse algo que não fosse do interesse das pessoas, né? E aí, como a gente não tem jornais, outros jornais locais, jornais, blogs que possam trazer essa informação, as pessoas ficam alheias a isso. E aí elas só se dão conta do que está acontecendo quando a coisa já ocorre. Vocês, todo mundo aqui se lembra de pelo menos um caso no qual a gente tomou consciência de uma situação no dia que ela ia ser votada. Então é absurdo isso, né? Como é que você se organiza, como é que você se mobiliza, como é que você consegue entender o que está ocorrendo se você é pautado no dia, né? Os jornais impressos, eles têm essa cobertura um pouco mais detida, mas como a gente está falando muito do protagonismo da TV, do audiovisual, muita gente não vai ler jornal impresso, né? E outra, pode até ler, mas vai ler, ou talvez não se interesse tanto pela parte política, né? Tanto pelo caderno de política, não tem aquele hábito. Então, quer dizer, a gente tem um universo grande, primeiro, de pessoas que não têm notícias sobre os seus locais, e aí quem conhece um pouco desse ecossistema de jornais de municípios, de blogs, muitas vezes o blog é a fofoca da fazenda, não sei o que, ou então é um acidente, né? Eu trabalhei eu tive trabalhei com comunicação comunitária no Rio Grande do Norte, e lá havia alguns blogs do município, né? Aí o nome do blog era o nome do município, mas as notícias eram notícias da Globo, eram notícias do dia a dia das novelas, ou então acidente, né? Aí mostrava aquelas fotos, carro esbagaçado, as pessoas no chão. Então, quer dizer, o espaço do dia a dia da política, dos interesses da comunidade, não existe. E isso, para mim, eu acho que é uma lacuna imensa, e é por isso que eu gosto tanto dessa iniciativa do Ceará Crioulo e de iniciativas locais, de blogs que possam trazer essa análise, que possam trazer essa discussão, né? A gente perdeu muito isso, né? Eu vou avançar aqui, ó. Este mapa que vocês estão vendo, o que tem aí coloridinho é onde tem veículos de comunicação. Vocês notam que o Sul, né, a gente tem uma colega aí do Sul, o Sul ele é coalhado desses órgãos, Sudeste muito forte, Centro-Oeste bastante, né? Ali na área da Amazônia a gente também vai ter, e o Nordeste muito fragmentadozinho, né? Quer dizer, a gente está perdendo uma oportunidade de fomentar essas iniciativas. A gente tem um exemplo das rádios comunitárias que foram criminalizadas de uma forma absurda. As rádios comunitárias, elas têm um papel fundamental, porque elas estão falando do bairro, elas estão prestando serviço, elas estão trazendo uma discussão sobre a micropolítica, né? E elas foram perseguidas assim de uma forma tão covarde, né? E isso por governos progressistas, né? Não estou falando a rádio comunitária vem sendo perseguida aí em vários gestões do governo federal por pessoas que hoje se ressentem, né? A gente tem uma queixa da grande mídia, mas quem estava à frente muitas vezes inibiu que a pequena mídia pudesse florescer, né, prosperar. E aí fica muito ruim, porque se confundiu rádios comunitárias de associações, de entidades de bairro com rádios de políticos, entrou tudo no mesmo balaio, né? Imagina a gente ter uma rádio no Serviluz, pela Associação dos Moradores, que pudesse fazer uma web rádio, alguma coisa assim, né? Quer dizer, seria muito legal, seria muito fantástico, sabe? Um espaço ali de informar, de denúncia, de formação, mas a gente
tem esse vazio, e isso é algo muito ruim, né? Aqui a gente tem um ranking das cidades, né, com mais veículos. A gente tem São Paulo, Rio, Brasília, Porto Alegre. Me chamou a atenção Porto Velho, né, em Roraima, em Rondônia, ter, né, tá bem assim destacado. Campo Grande, né, aí tem Santos, Campinas, Manaus, Salvador, Palmas, Ceará. O Fortaleza vai aparecer na posição número 23, depois de São Luís. Olha aí como a gente tem campo para a gente trabalhar, tem espaço para a gente, né, operar. Agora a gente precisa encontrar formas de viabilizar isso, né? Eu falei de escrivaninha, quer dizer, escrivaninha não tem patrocínio, então, assim, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer isso com hora de folga, e é complicado, né? Eu acho que o Bruno sabe muito bem aí quando é que ele arranja tempo para postar, para poder, né, escolher foto. Não sei. É trabalhoso, e a gente poderia ter algum tipo de ajuda, algum tipo de recurso, editais, né, não sei, a gente poderia pensar formas de... E eu tô atrás de um estagiário, de uma estagiária, então quem tiver indicação, tá? Por enquanto é voluntário, mas depois pode ser que apareça alguma coisa. Vender aqui meu peixe, né? Porque eu também não tem que aproveitar esses espaços. Vamos lá. Se não há produção de conteúdo local e com qualidade, quem nos mantém informados? Se a gente não tem a produção local, se a gente não tem a produção ali que trata da nossa realidade mais cotidiana, quem é que vai fazer isso pela gente? Esses grupos, né? A gente tem os 5 maiores grupos de comunicação: o Grupo Folha, Globo, a Bandeirantes, Record, Silvio Santos, e os grupos que estão vinculados a eles, né? UOL, CBN. Então, quer dizer, esses grandes grupos, eles pautam hoje a discussão, né? Durante agora a pandemia, eu tenho assistido muita Globo News, e tem uma coisa que me incomoda: eles têm um jornal da 16, jornal da 18, e falta notícia local, falta notícia de outros estados, né? Então eu fico pensando, cara, pega meia hora, o jornal tem 2 horas, pega meia hora, faz um boletim com as outras capitais, alguém dizendo, olha, como é que tá Fortaleza, aí a pessoa vai e fala alguma coisa, como é que tá Salvador. Quer dizer, a gente não tem assim um rosto nacional da coisa. Aí os caras ficam discutindo o Rio, aí você passa o dia só falando do Rio de Janeiro, entendeu? Assim, um desperdício de espaço de mídia que a gente tem para falar só de um estado ou de 2, né? E sendo que você poderia trazer, assim, mas quer dizer, não é de interesse, né? Não é de interesse. O interesse é só pautar mesmo a comunicação a partir de um ponto, né? Assim, só daquele ponto focal ali. Vamos avançando aqui. Alguém mandou aqui um comentário, depois eu vou dar uma olhada, porque eu tenho que operar nas duas coisas e fica ruim para mim. Essa imagem que eu estou mostrando é uma imagem dessa realidade de concentração da mídia, só que internacional. Aí você tem a Disney. A Disney, ela é dona de estúdio, dona de canal de notícia, dona de canal de esporte. Então, quer dizer, ela é dona de tudo praticamente hoje, né? E isso é muito ruim, porque a visão de mundo, o projeto político, o projeto econômico da Disney, ele se espraia por todos os outros. Então você fica com a redução de olhares, com a redução de discursos diferentes, né? Fica uma coisa muito hegemônica, muito mastigadinha, né? E a Disney, ela é uma empresa conhecida ela odeia conflito, né? Então ela sempre quer pasteurizar as coisas. Ela pega historicamente, ela pegou contos de fadas, fábulas, e ela transformou aquilo numa coisa muito mastigadinha, muito sem complexidade, né? E isso ela estende para tudo, né? Assim, e isso é muito ruim, né? Porque a realidade não é isso, né?
Aí no universo das redes, né, eu queria destacar que as redes sociais, elas são plataformas. E nós geramos o conteúdo dessa plataforma. Isso é uma coisa importante para a gente ter sempre em mente. Porque a gente fala, porque o YouTube, é porque o Facebook, mas YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, eles são plataformas que têm mecanismos, algoritmos, que visam estimular o tempo todo a sua presença ali, né? Esse botão da curtida, ele aciona um mecanismo psicológico que você quer ser curtido, você quer ser amado, né? E aí você fica ali postando mais coisas, só que assim, nós estamos provendo aquele conteúdo, né? Então, assim, quando as pessoas dizem, mas o Facebook tá horrível, mas são as pessoas que você, de alguma forma, colocou lá, né? E você está lendo e consumindo conteúdo de pessoas ou próximas, ou pessoas mais ou menos distantes, mas que estão ali na sua linha do tempo, né? Estão ali dentro da sua rede, né? E a ideia da rede, ela é essa. Aí eles vão filtrando, eles vão manipulando, jogando para a gente se manter ali, mas nós somos os grandes produtores e a gente não é remunerado, né? Tem tá tendo esse filme aí da Netflix, né? Que tem um trecho que a pessoa fala, né? Se você tá num negócio e você não pagou, você é o produto. E é verdade. Todas essas redes são gratuitas, né? Se elas são gratuitas, elas estão ganhando de alguma forma. Como é que elas estão ganhando? Elas estão ganhando porque nós estamos mantendo essas redes atuantes e porque os nossos dados estão sendo comercializados para terceiros, né? Então a gente entrou como matéria-prima dessas plataformas, né? Ninguém precisou contratar ninguém, a gente é que está se entregando e produzindo de graça. É uma outra noção de capitalismo, né? Essa na qual a gente virou. Se tem a indústria cultural, nós somos o quê? Os microempreendedores culturais das redes, né? Digamos assim, né? Pegando uma analogia bem grosseira, mas eu acho que vocês estão entendendo. E aí a gente tem as redes, né, nesse processo aí que é uma terra sem lei por enquanto, né? A gente tem algumas ações tentando reprimir esses discursos, mas a gente sabe que tem dinheiro investido, né? Assim, tem robôs, então a gente entrou agora numa situação em que a gente está disputando narrativas com robôs, né? E os robôs, eles criam a noção de volume, eles criam a noção de que aquela coisa tem relevância maior do que na verdade ela tem. Ela vai mudando a perspectiva que a gente tem da realidade, né? Isso é uma coisa assim meio quase ficção científica, mas é o que a gente vive hoje. Mas aí eu não vou avançar muito aqui nas redes, porque senão isso aqui já é um outro dia, é um outro sábado. Não dá para a gente tratar disso aqui agora não, mas fiquem com isso na cabeça de vocês. Aí aqui a gente tem a questão do acesso à internet, né? O acesso hoje chega a 126 milhões de brasileiros. Essa pesquisa do TIC, o dado mais recente é de 2018, né? A gente tem celular, 97% das pessoas usam internet pelo celular. Isso é um dado muito importante, né? Quando a gente vai pensar na produção de conteúdo, quando a gente vai pensar em como adaptar a nossa mensagem, a gente tem que pensar o seguinte: isso aqui dá certo no celular? Porque às vezes a gente é formado para poder fazer a peça de comunicação perfeita. Mas será que aquela peça de comunicação perfeita roda num celularzinho meio chumbrega? Porque ela tem que rodar em tudo, né? Então, talvez o caso seja a gente ter mais a questão do tempo, do instantâneo, do tempo mais preciso e não gastar tanto tempo na elaboração, né? Até porque as coisas na internet, elas são consumidas de forma muito rápida, né? Eu vou dar um exemplo aqui muito
particular, eu trabalho na Embrapa, né, de um turno, e lá a gente tem um grau de excelência na produção do conteúdo imenso. Só que esse grau de excelência, às vezes você leva 2 meses para fazer um vídeo de 5 minutos. Né? As nossas pautas, elas não são pautas factuais, mas assim, o tempo que você levou para fazer aquilo, aí você vai colocar aquela informação. Será que não é legal fazer um vídeo, ou pegar e fazer um vídeo um pouquinho menos caprichado, um pouquinho menos elaborado, mas que possa circular, que possa chegar ao produtor, à produtora? Então, quer dizer, a gente está num processo de debate muito sério, porque o modelo tradicional de contratar a produtora, de não sei o quê, está perdendo diante dessa realidade hoje do celular, de fazer uma coisa mais rápida, né? Então a gente tem essa dificuldade, e esse é um problema ainda não resolvido. Comunicação e poder, agora é o nosso próximo tópico. Eu vou só tirar aqui um pouquinho, dar só uma pausa, tirei a apresentação, depois eu vou colocar. Alguém quer comentar, 2 pessoas para comentar um pouquinho sobre esse tópico que eu falei, desse grande ecossistema de comunicação, pessoal? Que vocês queiram, assim, eu queria só fazer uma observação, queria fazer um adendo, não estou concordando. Aí a gente passa para a pauta 2 aqui, para o tema 2. Pode abrir, se quiser abrir só o áudio, pode só abrir o áudio mesmo. 2 pessoas, aí depois a gente passa para o segundo tópico. Eu acho que falar sobre todo esse contexto comunicacional, que na verdade não é nem um monopólio, mas um oligopólio, né, de comunicação no Brasil, a gente não pode deixar de falar sobre a democratização dessa comunicação, né? Essa pauta tão antiga da nossa área, que infelizmente fica cada vez mais distante. Então, quantas realidades, quantos contextos sociais são invisibilizados, né, nessa grande mídia, considerada grande mídia, e que, infelizmente, por não chegar, acaba fazendo com que a própria comunidade absorva valores que não competem a ela, opiniões que vão muitas vezes contra a realidade dela. Então, não tem nem muito assim, a minha fala não é nem muito esperançosa, mas mais no sentido de problematizar mesmo isso e entender que é uma pauta que nós não podemos abrir mão. A democratização da comunicação é uma luta que sempre vai ter que estar com a gente, enfim, até quando der aí e a gente puder fazer alguma coisa. Eu achei bem interessante esse panorama, né, da comunicação. E eu estava aqui pensando que esse projeto que a gente está executando para o Terra dos Homens, ele é um pouco ousado. Ele quer que os adolescentes e jovens também produzam conhecimento. E eu fiquei assim pensando, nossa, a gente tem que parar para fazer algumas reflexões, né? Porque aqui a gente está falando do mundo dos adultos, né? E a gente não tocou ainda como é que o jovem reage diante dessas mídias todas, né? E como é que ele vai produzir notícias, né, com essa concorrência pesada, né? E como é que a gente pode estimular o jovem a não desanimar, né? Porque, como o professor comentou, né, o importante muitas vezes não é só a qualidade do produto que vai, o vídeo, né, que vai para o ar, é o seu conteúdo, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Às vezes, a gente tem estimulado os jovens a produzirem alguma coisa boa que está fazendo na comunidade. A gente posta, vamos estar para frente. Mas está meio acabado. Não tem problema, depois a gente ajusta, né? Mas eu fiquei aqui refletindo como é que fica o jovem para produzir conhecimento, informações, nesse contexto concorrente e pesado que é, né? Mas muito interessante. Pois vamos lá. Alex, não fica desesperançoso, porque nós estamos com 28 pessoas num sábado de manhã, num clima nublado, falando sobre comunicação e com interesse. Então, assim, há esperança, tá? Eu confio muito na gente, eu confio muito na nossa garra. Vamos continuar. Cadê?
Deixa eu procurar aqui, pronto. Comunicação e poder. Notas breves. É importante, pessoal, como assim, eu sou jornalista e também tenho formação nas ciências sociais, eu nem sou os sociólogos me acham muito jornalista e os jornalistas me acham muito sociólogo, então nunca estou num canto correto. Mas é importante que a gente tenha noção das linhas teóricas, da lógica que organiza a nossa realidade. Porque às vezes a gente fica esperando algumas atitudes, fica esperando algumas medidas que não vão ocorrer, né? Quando a gente tem 4, 5 famílias que dominam uma área tão relevante, tão fundamental como os meios de comunicação, essas famílias elas estão impondo os seus interesses, né? Só que elas não vão fazer isso de uma forma explícita, elas vão fazer isso de uma forma sutil, né? E é importante que a gente entenda essa dinâmica, é importante que a gente entenda esse jogo, né? Porque a gente não pode ser ingênuo, né? A gente às vezes acha assim, mas por que tal coisa não está na Globo? Nunca vai estar. Um jornal, um noticiário policialesco, ele nunca vai discutir a desigualdade, ele nunca vai discutir as más condições de trabalho dos policiais, ele nunca vai discutir as más condições de subsistência daquele local. Ele vai pegar o fato e isolar daquilo, porque não interessa, porque aí você vai entrar no que a gente vai discutir agora. Política, poder é uma disputa, né? É uma disputa. Quando alguém avança em um aspecto, outra pessoa perde. O poder, ele não é uma coisa que o poder um tem e o outro passa a ter também junto, não. O poder, ele é algo escasso. Por quê? Porque a nossa atenção é escassa, porque a economia da atenção, a gente tem 24 horas no dia e tanto de coisa que está ali disputando a nossa atenção, né? A nossa percepção ela é muito finita, né? Então há uma disputa encarniçada em torno disso. Mas vamos lá. Um livro que é fundamental, pessoal, ele não é tão... Ele é um livro filosófico, mas o Jacques Rancière, ele escreve de uma forma muito assim, envolvente, né? E ele discute muito a questão da política. Tem um outro livro dele também, chamado O Ódio à Democracia, que também é um outro livro assim, urgente, né? E aí ele vai dizer o seguinte, ó, que a ordem, ela existe porque uns mandam e os outros obedecem, né? E aí há uma ordem, né? Se essa ordem é justa ou não, isso é uma discussão. Mas para que você possa obedecer, você deve compreender, né, essa ordem. Você tem que entender onde é o seu lugar, certo? E entender onde é o seu lugar, entender o que é que se deve ser feito, não necessariamente é algo que é dito de uma forma explícita, né? E aí, assim, eu vou dar aqui um exemplo de algo que não foi dito, mas que é algo que só pelo fato dele ser mostrado, ele já está dando o seu recado, né? Que é um fato que aconteceu recente, que foi essa conversa aqui da Globo News sobre racismo com 6 especialistas brancos, né? E aí o Rilan Simões, ele colocou um comentário: rapaziada, a pauta é racismo, né? Então você tinha um mediador, era branco, e todos eram brancos. Isso é uma mensagem, né? O Ciro Marcondes Filho, ele tem um livro chamado Quem Manipula Quem, e tem uma coisa que ele escreve que eu nunca esqueci, que ele diz assim: as novelas, elas passam uma mensagem social muito forte,
mas elas não precisam passar isso via discurso. Elas passam na forma como as casas são organizadas, na forma como a vida é organizada. Né? Então, essa forma subliminar, ela é em si já uma mensagem. Né? E a gente vai se acostumando com isso. Né? Por muito tempo, não tinha jornalista negro nas TVs, né? Em canto nenhum. Então, assim, eu imagino, aí talvez o Bruno depois, quando a gente voltar aqui para o debate, possa comentar sobre isso, o que é você ser negro e querer ser jornalista e só ver louro, só ver loura, né? Aí você fica pensando, será que... E aí, onde é que é o meu local? Né? Mas onde é que você vai se reconhecer? Onde é que você vai... Onde é que as pessoas te colocam? Né? Em posições subalternas. Né? Então, isso é algo que é aprendido. Né? Isso é algo que é aprendido. É uma ordem que é ensinada, mas que não é ensinada assim. Você vai ficar aqui. Não precisa você dizer, você mostra. E a comunicação, ela faz isso, ela mostra as coisas. O recorte que a TV mostra, o recorte que os meios de comunicações mostram, eles têm um poder imenso de serem aceitos e incorporados como uma realidade. Né? Então, essa é a grande sacada dos meios de comunicação e é o grande problema. Né? E a gente consegue desconstruir isso por meio de estudo, por meio de uma análise mais crítica. Né? Aí o Jacques Rancière, ele diz uma coisa importante. Aquele que não tem nome não pode falar. Né? As massas, o povo, assim, quem são essas pessoas? Né? Eu participo do Observatório da Segurança Pública e a gente estava num debate muito interessante. Quando morre um sujeito negro, um homem negro nos Estados Unidos, que a polícia mata, ela diz assim, o título da manchete é assim, polícia mata, sei lá, mata um homem negro na rua, ou diz a profissão e diz a cor. Isso é importante. Quando a gente publica que alguém foi morto pela polícia aqui no Brasil, a gente não diz a cor da pessoa. Entendeu? Se a gente não diz a cor da pessoa, essa pessoa, a gente não racializa a violência policial. Entendeu? Podem buscar nas manchetes que você não vai ver a cor da pessoa escrita. Você pode ver, se tiver a foto, talvez, a foto vai mostrar. Mas isso é algo que não é evidenciado. Né? E aí o Rancière vai dizer o seguinte, que a atividade política é a que faz ver o que não cabia ser visto. Faz ouvir um discurso onde ali só tinha lugar o barulho. Faz ouvir como discurso o que só era ouvido como barulho. No livro que ele escreve sobre o ódio à democracia, por que o título é esse? Porque ele vai dizer o seguinte, que a democracia é interessante, mas ela é interessante até o momento no qual esses grupos, esses coletivos, passam a se apropriar da política, passam a entrar na esfera. Aí a democracia ela fica ruim, porque ela começa a haver a quebra dos privilégios. Né? Ela começa a haver a partilha do sensível. O que é o sensível? É a partilha do espaço, é a partilha da voz. A voz na política, ela é essencial, pessoal. Quem é que pode falar? Essa é uma grande pergunta. E aí, Renato, eu acho que toda ação de comunicação que parta dos jovens, ela é fundamental, porque são eles que estão falando por eles. Né? Não é ninguém que está falando, e eles têm que aprender a ter um mínimo de produção jornalística de qualidade, o mínimo, para que eles possam falar, para que a foto saia legal, para que o áudio saia bem, o vídeo saia, não saindo tremido, dando para ouvir, mande, né? Ninguém começa fazendo as coisas de forma perfeita, né? Vamos avançando aqui.
Aí tem um outro livro, pessoal, chamado O Poder da Comunicação. Esse livro, ele é fundamental para a gente entender essa temática. E ele é um livro que aqui no Brasil ele saiu muito escondido, o papel é ruim. Eu não entendi por que não se deu tanta ênfase a esse livro. É um livro do Manuel Castells, que ele vai falar sobre a questão da relação do poder da comunicação, né? E aí ele vai dizer que o poder, o que é o poder? Ele é a capacidade de você fazer que outra pessoa haja conforme a sua vontade. Faça o que você deseja fazer. Você pode fazer isso por meio da coerção, por meio do uso da violência, mas você pode fazer isso por meio do discurso. Por meio de um discurso que gera uma legitimidade, né? Então, o discurso, quando a gente tem pautas como reforma administrativa, reforma trabalhista, qualquer discordância que haja entre esses 5 grupos econômicos e midiáticos, essa discordância ela some, né? O discurso ele é calibrado e ele é afinado e ele vira um discurso único. Então você bota 6 pessoas para comentar o assunto, as 6 pessoas dizem a mesma coisa usando palavras diferentes. Não, a ideia de que os meios de comunicação eles possam estabelecer o contraditório dentro do seu debate, ela é uma ideia muitas vezes falsa, né? Então, esse contraditório não vai vir de lá. Esse contraditório vai vir dos movimentos, vai vir do povo na rua, vai vir de organizar algum tipo de contraposição àquilo, né? Então, assim, isso é o poder, né? O poder é isso, é você pautar, você conseguir manobrar, você conseguir organizar a realidade de forma que as pessoas vejam aquilo ali, achem que aquilo ali é importante, e na verdade aquilo ali é um grande retrocesso, é uma grande perda de direitos, e isso ocorre o tempo todo, né? Isso ocorre o tempo todo. Vamos avançando. A legitimação depende muito do consentimento obtido por meio da construção de sentido compartilhado. Uma coisa que me chama muita atenção é o seguinte. Quando a gente está falando de violência, quando a gente está falando do crime, de quem pratica a violência, de quem pratica o crime, há uma concepção comum que ela está no empresário, que ela está no repórter e que ela está no agente que realiza aquela ação ou que sofre aquela ação. Há um material comum, que tecnicamente a gente chama de doxa, vou já falar sobre isso, que é a construção de um discurso comum que ele perpassa todos. Né? Então, assim, a gente tem algumas ideias, algumas construções de sentido que elas são muito fortes, elas foram construídas e elas estão sendo o tempo todo alimentadas, que elas perpassam o trabalho das pessoas. Eu participo de grupo de WhatsApp de policiais e de jornalistas. Eu sempre penso em fazer esse exercício, nunca fiz, mas eu vou fazer isso. Se eu copiar 5 frases que são ditas ali e colocar aqui na tela para vocês e dizer assim, quem foi o policial que falou, quem foi o jornalista que falou, vocês não vão adivinhar. Porque o discurso, ele transborda e ele se mistura. E aqui em Fortaleza tem um fenômeno muito interessante que é o seguinte, todo mundo tem uma teoria sobre a violência, né? Eu estava conversando com pessoas que praticam esporte, e aí as pessoas elas falam como se elas fossem da polícia, assim, mas o cara fez isso, caiu, não sei o quê. Esse senso comum
da violência, do que o Estado tem que fazer, ele é legitimado, ele é reforçado pelos meios de comunicação, né? Que vão trabalhando só aquele comum, né? E aqui tem o duplo pensar, né, que eu falei para vocês, que era do livro do 1984, né, que o governo ele diz uma coisa e quer dizer outra, né? Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, né? A palavra liberdade, ela tem um sentido de quê? De você perder os seus direitos, né? Pegar a palavra liberdade e ela se tornou qualquer outra coisa, entendeu? Ela se tornou você aceitar as coisas mais absurdas em nome de uma liberdade que não se sabe o que é, né? Pensando no conflito, né? O poder de fazer algo, ele é sempre o poder de fazer algo contra valores e interesses de alguém. As sociedades, elas não são espaços harmônicos, não são espaços de compartilhamento de valores e interesses assim, idílicos, né? A gente compartilha. Não. As sociedades, elas são estruturas contraditórias, que elas estão o tempo todo num trabalho de conflito e de negociação. Não existe... aí está o Rafael do sindicato, que pode falar muito melhor do que eu, nenhum dono de empresa de comunicação vai chegar e vai falar, gente, eu vou dar um aumento para vocês de 10% no salário. Eu acordei e vou dar. Não existe. Se você não pedir, se você não cobrar, se você não se organizar e estabelecer algum tipo de pressão, algum tipo de cobrança organizada, não vai ter esse aumento. Entendeu? Só que assim, esse discurso da liberdade, ele está passando e ele está entrando na cabeça das pessoas como se você tivesse autonomia para você negociar isso sozinho com o patrão. E todo o processo de sindicatos vem sendo criminalizado, todo o processo de qualquer tipo de organização política vem sendo criminalizado, né? E aí como é que a gente vai fazer isso? A gente está o tempo todo num processo de individualização da luta pelos direitos. O conflito sempre ele é visto como algo ruim, e o conflito é a base da sociedade. Se você tem 3 irmãos, 2 irmãs, 4 irmãos, é confusão. Se você tem um irmão, é confusão. Quando você era criança, você tinha disputa. Eu tenho 2 filhos. E são só 2. E é uma confusão entre eles. Porque, eu quero fazer isso, não sei o que, eu quero lavar a louça. Quer dizer, 2 pessoas já geram conflito. Imagine uma sociedade complexa como a nossa, com vários interesses, com várias identidades em jogo, com várias pautas, né? É lógico que vai ter o conflito. Vamos avançando. E aí, assim, a questão do poder, né? O poder é uma relação. Se eu falo, alguém cala. Se eu permito que alguém fale, eu tenho que calar, né? Isso a gente está vendo muito esse debate hoje da questão de quem tem direito de falar, quem tem legitimidade de falar, né? Há espaço para as falas, né? Quer dizer, mas você tem que permitir também que outras pessoas ocupem aquele espaço, né? E isso é luta. Isso não é dado. Isso ninguém vai dizer, vem cá, minha filhinha, vem cá falar. Não. Você vai ter que ir atrás, né? E os movimentos estão aí buscando os seus espaços, e isso incomoda. Aí é quando a democracia se torna algo odioso. Porque você, agora eu vou ter que... Eu ia falar meia hora, eu vou ter que agora falar 5 minutos, e vai ter mais 6 pessoas para falar 5, né? A gente quer ter a centralidade da coisa, né? E aí isso ocorre em um contexto de redes, né? As redes, elas são a grande forma o grande modelo social de organização da vida, né? Na verdade, as redes sempre existiram, mas hoje elas se tornaram algo muito mais fortalecido, o fluxo é muito mais
rápido nisso, né? E aí, pessoal, isso aqui é uma coisa interessantíssima que o Castells vai dizer, que a forma desses grupos econômicos hegemônicos deles se manterem é desorganizando os grupos da sociedade. E ele vai dizer, a articulação das elites e a segmentação, essa palavra é importante, segmentação e desorganização da massa parecem ser os mecanismos gêmeos de dominação social, né? Então, assim, como é que você se mantém? Você não precisa se impor, basta que você atrapalhe os outros. Basta que você atrapalhe a organização da dissidência, basta que você atrapalhe a formação de resistências, né? E isso, o que ocorre? A gente tem uma expressão que é a treta. A treta é um grande instrumento de desorganização e divisão das populações oprimidas. Volta e meia tem alguém de grupos de mulheres ou de grupos movimento negro, LGBT, volta e meia há algum tipo de conflito que é alimentado e esse conflito que era às vezes é uma questão de discordância mesmo, porque todo mundo tem discordância, isso vira uma coisa muito maior, isso vira uma coisa que vai contra a organização, e isso não é à toa, pessoal. Porque, assim, não interessa que os movimentos que se opõem, eles tenham pontos em comuns e se unam e tenham uma ação consequente. A grande coisa é manter mesmo a divisão, entendeu? É estimular a discórdia, é estimular a coisa de quem aparece mais, de quem aparece menos, de não sei o quê, e a gente não pode cair nessa pilha, né? Só que, assim, você abre os portais, fulano falou isso, fulano não sei o quê, essa coisa de uma polêmica insuflada, de um estímulo a fissuras, né? Sendo que não tem nenhum tipo de organização, nenhum tipo de movimento que seja homogêneo, né? Dentro do feminismo tem vários tipos de concepções, a questão racial também, há autores que divergem, todo mundo vai divergir, porque é isso que vai movimentando o diálogo. Só que há uma forma sutil de lançar assim um discurso dizendo, olha como eles estão, olha como eles não se organizam, olha como eles são divergentes, né? E isso é uma forma de tentar evidenciar uma suposta fraqueza, sendo que não é uma fraqueza, é uma coisa do próprio debate público, né? Só que é visto como se fosse uma coisa que as pessoas não se entendem. Então não alimentem a treta. E aí, dentro dessa questão de como os meios eles conseguem se manter, eles conseguem impor os seus interesses, tem uma técnica que é a técnica do enquadramento, né? Em inglês é frame, né? O framezinho, que o frame é um quadro. E aí tem essa figura fantástica aí, que ela é usada para várias coisas, né? Que o cara está sendo fiscalizado, né? Tá passando aqui algum posto de fiscalização policial e o cara vai lá com uma escala de cores, né? Até aquela escalinha rosada, ok, e da escala para baixo, não ok. Então, quer dizer, o enquadramento ele é uma forma muito sutil de você estabelecer quem pode falar, quem não pode falar, quem é perigoso, quem não é perigoso, né? De quem tem legitimidade, de quem não tem legitimidade. E aí são molduras. E essas molduras elas vão operar dentro de uma dimensão emocional. As emoções e os afetos, elas são forças muito poderosas na comunicação e a gente costuma menosprezar, né? Eu durante a faculdade, não se falava muito nisso, mas a exploração do medo, a exploração do temor é uma força muito poderosa.
Aqui a gente tem duas capas que eu coloquei da revista People, né, com a revista, tipo a revista Caras lá americana, tem as crianças do 11 de setembro, legado do amor. Tem a meninazinha aqui ruiva, num aspecto assim bem, né, angelical. E nós temos a Newsweek, que é uma revista informativa, que tem as crianças do Bin Laden. Qual é a cor do menino? Qual é o aspecto do olhar do menino? Então, pessoal, não foi preciso dizer nada. A foto e a legenda, ela já passou um recado. Ela já entrou na sua cabeça, né? Entrou de forma subliminar. Isso é o frame, entendeu? Isso é o enquadramento, isso é a moldura, né? É possível ter uma contramoldura? É possível ter uma contramoldura. Aí a gente vai ter que mostrar outras imagens, outras histórias, outras narrativas e fazer a disputa, né? E isso é luta, né? Isso é luta, isso não é uma coisa fácil. Aí, quer dizer, as molduras elas são organizadas em paradigmas, as molduras elas se organizam dentro dos nossos preconceitos, dentro dos nossos medos, só que ela dá espaço para uma formativa de você completar aquela história. De dizer, não, se está dizendo é porque deve ser verdade. E aí você vai juntando com alguma outra coisa. Meias verdades vão virando uma verdade inteira, né? Só que a meia verdade, ela é meia mentira também. E aí a gente padece disso, né? Aí nós temos a famigerada mamadeira de piroca, me desculpe a expressão, mas ela foi um vídeo que foi feito. Essa mamadeira é um artigo de um sex shop, a pessoa jogou e disse, olha, estão usando uma madeira de piroca. E aí a gente sabe do estigma que tem os partidos de esquerda, os movimentos progressistas, os movimentos feministas, né? A pessoa, não, se está no vídeo é verdade, não se dá um trabalho de ler, não se dá um trabalho de assistir, o título já resolve, isso gera uma coisa emocional, a pessoa compartilha, e aí vem a história do kit gay. Quer dizer, o trabalho da desinformação ele é muito simples. Ele é muito simples. Basta eu gravar um vídeo no WhatsApp falando qualquer besteira e jogar no grupo de família, que isso, se eu disser, olha, se eu mandar um áudio, não tentem, mas se a gente fizesse um exercício de vocês se apresentar, mandarem um áudio, dizer, olha, gente, recebi esse áudio, inventa um nome, corona não sei o quê, e o cara fala qualquer bobagem, as pessoas vão na onda. Né? Por quê? Porque elas estão predispostas a acreditar. Entendeu? Elas estão predispostas a acreditar naquilo. Aí, um dos estudos que o Castells apresenta é que quando você relaciona eventos e questões com morte, isso gera nas pessoas uma maior adesão a políticas de ordem, uma maior adesão ao nacionalismo. O conservadorismo ele aflora, porque é como se fosse um instinto de defesa. Eu preciso de um protetor, preciso de uma coisa que me defenda, né? E aí a gente é o tempo todo e essa disseminação do uso das câmeras de segurança são terríveis, porque elas têm assim uma capacidade de criar uma inflação informacional e emocional a partir daquele evento que é terrível, né? E a gente percebe que até noticiosos que buscavam ter uma abordagem um pouco mais parcimoniosa dessas coisas, desses fatos, hoje investem de cabeça, né? Porque, se todo evento, todo fato criminoso que for registrado nas câmeras, você for colocar e dar 3 minutos e repassar, repisar, não sei o quê, ninguém vai viver. Né? A gente vai ficar assim o tempo todo sendo atemorizado, o tempo todo numa postura defensiva, né?
tudo isso, pessoal, que eu estou dizendo, isso são os suportes políticos, comunicacionais e emocionais que vão permitir a tolerância às violações. Porque, assim, por que há tantas violações de direitos? Porque há um assentimento para que elas ocorram. Isso é uma coisa que a gente fala pouco. Mas o que a gente denuncia como violação, dentro desse contexto de vincular com o emocional, de vincular com o sentimento mais baixo das pessoas, de criar uma situação de terror, faz todo sentido para quem está vendo. Entendeu? Se a gente fizesse uma conversa, uma pergunta, pegar um programa policialesco desse, a gente fosse para um bar, assistisse o jornal na hora do almoço, você perguntar para a pessoa do lado, uma coisa absurda que foi dita lá, você perguntar, o que você achou? A pessoa, não, realmente tem que fazer isso mesmo. Tem que matar mesmo, tem que prender, tem que acabar com esse povo. Essa resposta, ela não é improvável de ser dita. Entendeu? Então, assim, mas por que essa resposta é possível? Porque ela é o discurso que vai sustentá-la, a predisposição emocional que vai sustentá-la, que vai sustentar esse discurso, ela está sendo alimentada diariamente, por grandes veículos que investem muito, com alta tecnologia, HD, bota as melhores pessoas, os melhores profissionais para poder alimentar essa situação. Uma situação de mobilidade, uma situação de ódio, né? de perspectiva de eliminação do outro. Né? E aí, pessoal, a gente tem essas três categorias aqui, né? O agenda setting, eu não vou avançar muito nisso, mas é o quê? É você estabelecer o que é a pauta, né? O enquadramento, que é o recorte, que é sempre buscar a pauta por um ângulo muito específico. E o Prime, ele é uma técnica que é de como você conta a história, né? Há estudos que mostram que a ordem dos argumentos, a ordem da apresentação, ela ajuda a você ter uma postura ou não diante de tal fato. Então, da forma como você organiza a narrativa, da forma como você organiza os elementos que compõem a cobertura jornalística, você está gerando uma reação. Né? E esse autor, Robert Entman, vai chamar isso de tendenciosidade. Este livro do Castells, ele foi feito antes do Trump, né? Foi feito ainda no governo Obama. E ele está estudando isso que eu falei, do enquadramento, dessa coisa, sobre como os americanos engoliram aquela história do Iraque, que o Iraque tinha bomba atômica, que não sei o quê, armas químicas, e como mesmo depois de mostrar que não havia, as pessoas ainda continuaram. Né? Essa coisa do fake news, as pessoas pensam que é uma coisa nova. Fake news sempre existiu. Os regimes totalitários, eles apagavam pessoas da foto. Os Estados Unidos invadiram e acabaram com as democracias nos países latino-americanos pelos motivos mais inventados. Né? Em 64, a ditadura, inventaram toda uma conversa de que o Brasil ia virar comunista. Quer dizer, tudo isso era fake news. Né? E eu só gostaria de debater esse termo, porque assim, ele em inglês, a palavra fake em inglês, ela é falsa. Mas o fake, ele é um falso que quer ser real. Entendeu? Ele é como se fosse uma simulação. Então, assim, a fake news são expressões opostas, né? Se a gente usar a palavra mentira, eu acho que a gente ajuda, porque fake news ainda dá a impressão para a pessoa de que é uma notícia, e aquilo não é notícia, aquilo é mentira,
Então a gente tem que dizer, olha, isso aqui é mentira. Porque a palavra fake news ela ainda é um embelezamento, um eufemismo para mentira, né? Entre os americanos, a palavra está muito dita assim, que é coisa falsa, né? E aqui não, aqui a gente ainda acha, mas isso aí é fake news. É como se fosse uma espécie de uma sessão jornalística, né? Essa é a sessão dos fake news. Não é, pessoal. A gente tem que colocar isso aí. E como é que essa resposta emocional, qual é o substrato que ela opera? A partir do estereótipo e do clichê. O estereótipo, ele vem dessa máquina, que é a estereotipia, que era uma máquina que ela ficava reproduzindo a mesma tipografia, a mesma placa nos papéis, né? Aí ela ia. Então, quer dizer, o estereótipo, ele é essa identidade fixada, né? E a Ruth Amossi, que é uma grande linguista, ela tem até este livro aqui, mas esse livro aqui é em espanhol, Estereótipos e Clichês, que ela vai falar que o clichê ele é uma representação coletiva, quer dizer, ele não é só minha, ela é coletiva, congelada, fixada, que é como se a pessoa, aquela identidade ela não mudasse, né? E que circula nos discursos e nos textos. E por que o estereótipo ele é tão presente? Porque a própria Ruth Amossi vai dizer que o estereótipo ele é na economia do entendimento, na economia da comunicação, ele é algo muito eficaz e muito funcional. Porque se a gente fosse o tempo todo tentar elaborar coisas que a gente não conhece, a gente gastaria muito tempo. Então o estereótipo ele já abrevia. O problema é que muitas vezes nessa abreviação, muitas vezes esse atalho da percepção vem preconceito, vem uma série de coisas, né? E aí a gente, eu queria o estereótipo ele tá dentro dessa opinião corrente, né? Político todo ladrão, bandido tem que morrer, e várias outras coisas dentro do campo sexual, que há vários absurdos, né? E essa opinião, ela é uma opinião corrente, que ela é compartilhada, né? Que aí é que vem um senso comum que vai permitir o entendimento e a assimilação e a legitimação entre o discurso dos meios de comunicação, o discurso das elites e o discurso da população, né? Das camadas mais pobres e tal. Essa doxa, ela atravessa as classes sociais, certo? Então, para algumas questões, há um assentimento que atravessa toda a sociedade, né? A gente, por a gente estar em ambientes talvez um pouco mais liberais, com pessoas que têm uma perspectiva um pouco mais progressista, a gente não consegue perceber tanto isso. Mas se você conversar com um desses empresários que tem por aí e tal, e perguntar sobre algumas questões, sobre segurança, a resposta dele vai ser a mesma de um motorista de Uber, vai ser a mesma de qualquer tipo de profissão, né? Então, isso é a doxa, né? Como é que a gente combate a doxa, né? Por meio do paradoxo. O paradoxo é justamente a contraposição daquela visão, né? De alguma forma chocar, de alguma forma trazer uma outra abordagem, trazer um outro senso, trazer uma outra opinião, e aí isso é disputa, né? É por isso que hoje a gente está resgatando opiniões correntes que ficaram para trás, né? Toda a base ideológica desse governo é uma base retrô, uma base passadista.
é uma base de um momento da sociedade que já foi superado, né? Que é o momento no qual a mulher tinha a sua posição, de que os negros não estavam na universidade, de que lugar toda a política é pensada como se fosse um matrimônio, como se fosse uma organização de um núcleo familiar que não existe, né? Que a gente sabe que é um núcleo familiar baseado totalmente na hipocrisia, mas é o resgate. E eu queria só mostrar esse livro aqui para vocês, pessoal. Esse livro, ele é raríssimo. Eu peguei só algumas fotos dele, mas eu tinha lido sobre esse livro do Humberto Eco. O Humberto Eco, ele escreveu uma cartilha infantil ridicularizando a doxa. O título do livro, ele já eu vou ler o subtítulo e depois vou dizer o título. O subtítulo é Leitura Escolar para Crianças da Maioria Silenciosa. E o título do livro é Mate o Passarinho. É uma cartilha fofinha, com os desenhos fofos, que dizem o maior absurdo do mundo. Vou mostrar aqui para você. Aí tem o Duce, Il Duce, né? Que é o Mussolini. Aí tem o Duce, que era como o Mussolini era conhecido, foi um homem que amou muito a Itália, ainda que se comportou, ainda que tenha cometido alguns erros. Mas isso sempre foi algo das pessoas que o aconselharam mal. Essa coisa ridícula de colocar o Mussolini como uma figura fofa e que dizer que o bichinho fez coisas más é uma coisa que o Humberto Eco botou assim de uma forma muito ridícula, mas é como isso ocorre no processo da educação infantil. Isso é como ocorre no processo de como a gente repassa as informações, de como a gente mostra, né? Sempre a gente vai buscando um aspecto razoável no que não é razoável. E isso vai minando qualquer perspectiva de discordância, de um pensamento mais crítico, né? Violações de direitos na mídia, como identificar e o que fazer. Esse trabalho, ele monitorou, em 30 dias, eles identificaram 4.500 violações de direitos, 15.700 infrações às leis e 1.962 transgressões de normas autorregulatórias, como o Código de Ética dos jornalistas brasileiros. Isso, pessoal, em 30 dias. 30 dias. Então, se a gente fizer uma continha, a gente vai ter em torno... deixa eu ver aqui. Vamos ter em torno de 150 violações diárias. Né? 150 violações diárias por hora, 20 violações a cada hora. É muita coisa. Na verdade, é quase como se a gente só tivesse violações, basicamente. Né? E aí, o guia, ele elenca 9 tipos de violações, que é o exercício que a gente vai fazer. Que é tentar encontrar isso em casos recentes e fazer uma conversa. Primeiro, desrespeito à presunção de inocência. Isso ocorre demais. Isso, na minha dissertação, eu peguei trechos que o policial chega assim o repórter chega assim pro policial. Ah, ele foi preso, né? Foi. Ah, ele fez isso, né? O policial, sim. O repórter, ele já conta a história, ele já dá o veredito, e o policial só diz que sim. Ele não dá nenhum trabalho do policial contar a narrativa. Ele já conta a narrativa pelo policial. É uma coisa absurda. Segundo, incitação ao crime e à violência. Terceiro, incitação à desobediência às leis ou às decisões judiciárias. Quarto, exposição indevida de pessoas, exposição indevida de famílias. Discurso de ódio e preconceito de raça. Esse item 6, ele vem ganhando uma dimensão imensa, imensa.
preconceito de raça, cor, etnia, religião, condição socioeconômica, orientação sexual ou procedência nacional. A gente tem um discurso xenofóbico imenso, imenso. Eu me lembro de quando houve aquela situação na Venezuela das pessoas migrando para cá. A rádio, todo dia, ela colocava a governadora de Rondônia falando, e ela reclamando, e não sei o quê, e todo dia ela se queixava. Aí depois se descobriu uma série de rolos lá no governo, quer dizer, era uma coisa muito, assim, para criar uma situação de ódio mesmo, de incômodo com os venezuelanos, né? Sétimo, identificação de adolescentes em conflito com a lei, né? Aí você não mostra o rosto, mas mostra a mãe, mas diz onde que morava, quer dizer, aí você vai criando uma série vai colocando, pontuando uma série de itens que permitem a identificação. Não mostrei a foto, não mostrei onde mora, o que adiantou? Violação do direito ao silêncio, né? As pessoas, elas não são obrigadas a falar, elas não são obrigadas a responder a perguntas ou a falar algo que possa vir desaboná-las, né? Ninguém tem a prerrogativa de se autocriminar, ninguém é obrigado a se autocriminar, né? Mas isso é uma coisa que é forçado, né? Assim, você tem que dizer, e quando o que você diz, às vezes, é desqualificado, né? Isso aí. A gente, semana passada, nós tivemos um caso de uma empresa cujos proprietários foram presos por tráfico. Estou até dando uma pista aí para essa equipe. E não saiu o nome das pessoas. Por quê? Porque era uma empresa, pessoas que têm advogado. Isso é errado? Isso é a lei. Isso é a lei. Mas vá você pegar um menino com uma trouxinha de maconha, com umas balinhas de cocaína, você mostra o menino, você faz o diabo. O nono, tortura psicológica e tratamento desumano ou degradante, né? A gente ainda tem essas questões também que muitas vezes elas são exercidas pelos meios de comunicação como uma forma de causar mais dano, causar mais sofrimento, além do que já existe, né? Então, a gente ainda tem esse aspecto aí. Olha o tanto de leis que a gente tem: Constituição Federal, regulação da radiodifusão, Código Brasileiro de Telecomunicações, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução, Lei sobre Tortura, Lei da Igualdade Racial, o Estatuto de Idoso, o ECA, fez 30 anos, a legislação multilateral, né, que ela abrange acordos assinados entre países, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Convenção sobre Direitos da Criança, Convenção... Lei não falta. Lei não falta. Falta a gente conseguir se organizar e conseguir mobilizar. Qual é um grande impedimento? A própria justiça. Hoje, a gente tem um Ministério Público muito assim, muito dissociado desses valores, ao contrário de alguns anos, né? A gente vê situações muito graves nas quais o Ministério Público se cala. A gente tem que lembrar também que houve uma época que houve um grande esforço no sentido de coibir a exposição de presos, de coibir a ação dos programas policiais, e isso aí foi engavetado, né? Foi abafado, houve uma grande pressão econômica, e a gente não consegue voltar, né? A gente, há no Senado, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Cadê? Não. Tem
no Senado há uma proposta de proibição dos programas policialescos, sensacionalistas, até 10 horas da noite, né? Mas as pessoas têm que saber disso, as pessoas têm que se interessar em relação a isso. E uma chave, pessoal, para a gente não sair daqui desesperançado, é a questão das histórias, né? A gente tem essa coisa do storytelling. É importante que a gente possa contar histórias. Essa coisa desse outro que não se conhece, ela vai se revelar pelas histórias, né? E a gente precisa disso, a gente precisa fazer com que as pessoas aprendam a se representar, aprendam a contar suas histórias, aprendam a divulgar e compartilhar o que elas são, né? Não é necessariamente a gente que vai fazer isso, né? Mas a gente precisa, no Terra dos Homens, a gente precisa fazer com que os jovens se apropriem dessas ferramentas, né? Que eles possam pensar formas de intervenção em redes sociais, em blogs, que possam aprender a falar em público, né? A gente tem um pânico, a gente vai para eventos, a pessoa, eu não pego o microfone. Não, você tem que pegar no microfone. Com o microfone, sua voz vai se propagar de uma forma mais ampla, né? Então, eu acredito sempre que o caminho é esse. O caminho é muita formação, é muita capacitação, é muita disseminação das vozes e é nisso que a gente vai se contrapor. É um trabalho contra-hegemônico. A gente não vai esperar que esses grupos que estão aí, essas famílias que estão aí dominando o mercado de comunicação no Ceará, elas vão, agora a gente vai ser legal. Não, interessa a eles essa situação. Interessa a eles a desigualdade, né? Quem vai combater a desigualdade racial, social, econômica, de gênero, é quem está se sentindo incomodado e quem está buscando espaço. Isso não vai partir dessas pessoas, tá certo? Então é isso. Eu agradeço a todo mundo. Está aqui o endereço do blog, está aqui o e-mail do blog para quem quiser mandar. Estou à disposição depois para a gente conversar, para a gente trocar mais ideia. Instituto Terre des Hommes Brasil.